Gente! Alô Limoeiro, alô Pernambuco, alô Brasil, alô mundo! Este que vos fala, Geraldo Gomes, esta é a página Limoeiro, uma fonte de inspiração. E você é limoeirense e conheces a história de Limoeiro? Alô Limoeiro, eu tenho dito que para conhecer Limoeiro é preciso estudar. Por exemplo, você sabe o que foi o Tratado de Tordesilhas? A União Ibérica? Você sabe o que foi a Guerra Justa? E você sabe dos índios de Limoeiro, dos tapuias e cariris? E, por exemplo, alô Limoeiro, este vídeo é história e reflexão para que você possa entender Limoeiro. Por exemplo, você que fala, eu conheço Limoeiro. Alô, historiadores de Limoeiro. Eu estou mostrando a Serra do Redentor. E o que eu quero trazer aqui, em primeiro lugar, o nome desta serra é a Serra da Raposa. A partir de 1840, ela se transferiu para a Serra das Barricas. A partir de 1900, ela se transformou na Serra do Cruzeiro ou a Serra da Santa Cruz. E a partir de 1905, ela se transformou na Serra do Redentor. Alô, historiadores! Por que é que esta Serra do Redentor, hoje conhecida, chamava-se Serra da Raposa? Limoeiro precisa conhecer Limoeiro. Limoeiro precisa saber da sua história. Limoeiro precisa estudar para entender o caos que Limoeiro se encontra. E neste vídeo eu vou trazer história para você entender Limoeiro, Pernambuco, o Brasil e para você viajar. Então compartilhe o vídeo, compartilha, leva Limoeiro para o mundo e vem comigo, é história! Bem, gente, e quando falamos da história do Brasil, nós falamos dos portugueses. E aí é preciso também falar dos gentios. E você sabe o que era os gentios? Era um termo usado para aqueles que eram bravos, para aqueles que eram bárbaros, isto desde o Império Romano, e também para os selvagens e tapuias. E eu já falei para você o que são tapuias. E Limoeiro tinha os tapuias e cariris. E Limoeiro também foi terra de portugueses e terra de tapuias ou dos tapuias e cariris. O que você sabe dos tapuias e cariris de Limoeiro? Nada você sabe, não é? E da história do Brasil? Alô, Limoeiro! Gente, você sabia que o Brasil, através do Tratado de Tordesilhas, através da União Ibérica, o Brasil de 1580 a 1640 foi comandado pelos espanhóis, não pelos portugueses. E o que aconteceu nesse período e que chegou também a Limoeiro? Vem comigo, é história, compartilhe o vídeo. Bem, gente, e através do Tratado de Tordesilhas e através da União Ibérica, a partir de 1580, da Bahia para baixo, o Brasil era comandado por Portugal. E da Bahia para cima era comandado pela Espanha. E Limoeiro era comandado pela Espanha. E você, alô Limoeiro, não esquece que em 1570, pelos anos 70, em Limoeiro já havia surgido os primeiros desbravadores desta terra, os Lopes Barbosa, os Velho Barbosa, os Gregórios de Barros, os Camelo, ou seja, Limoeiro já havia, o Homem Branco já havia, até mesmo o Preto, e havia os índios, os tapuias
e Cariris. E o que aconteceu? Alô, Limoeiro, você sabe quem foi Diogo Menezes Cerqueira? Vem comigo, é história. Bem, gente, Diogo de Menezes Cerqueira foi governador geral do Brasil e veio aí por volta de 1607, 1608, se instalou em Olinda, logo em seguida ele foi para a Bahia. Porém, o rei de Portugal, que na época era o rei Filipe II, que era espanhol, mas que era também rei de Portugal, mandou uma carta ao Dom Diogo Menezes que não tocasse nos índios. Os índios precisavam ser respeitados, era preciso evangelizar, mas aquele onde eles estivessem era para permanecer, que tinham direito a plantar, a viverem. Isto foi o rei Filipe por volta de 1609 e 1610. E Limoeiro, como é que os Barbosa, aqueles que aqui viviam, trataram os índios? E detalhe, quando o rei Filipe mandou isso para o Brasil, sabe quem foi os primeiros que se levantaram contra, que protestaram? Os religiosos, os católicos. A igreja não aceitou. Tinha que lascar os índios. Isso é história de Limoeiro, de Pernambuco e do Brasil. E detalhe disso, você sabe o que foi a Guerra Justa, que começou aqui no Brasil em 1570, que era contra os índios? Tudo isso aconteceu em Limoeiro. E aí, os anos de 1600, chega aqui também os holandeses e a coisa vai se tornando uma bagunça, e até que em 1640 Portugal resolve tomar conta de novo, e daí dá uma licença para os holandeses permanecerem em Pernambuco. E nesse período, para os índios aqui de Pernambuco e os índios de Limoeiro, houve uma certa calmaria. A partir de então, foi só cacete. E a pergunta que eu quero te deixar: por que é que você não sabe da história dos índios de Limoeiro? Você sabe o que fizeram com os índios? E aí, se não bastasse, hoje Limoeiro é uma população de 56 mil pessoas e que tem 37 mil pessoas sem cidadania, 22 mil pessoas em estado de extrema pobreza. E o povo abandonado, pessoas não sabem da situação do povo limoeirense. Não sabemos da história dos tapuias e cariris e não sabemos da história dos limoeirenses atuais. E como desatar esse nó? Qual é a nossa herança? Então, Limoeiro e os limoeirenses precisam estudarem, compreenderem a história de Limoeiro e transformar Limoeiro numa cidade que seja universal, ecumênica, democrática e para todos. E é isso. À noite a aula continua, até lá um feixe de luz, somos o todo, gratidão e não esquece, orgulho de ser limoeirense, gratidão, gratidão.